E é interessante que a vida pública de Davi passa a ser conhecido publicamente aqui, nessa cena, nesse momento, nesse episódio, nesse capítulo. Quando Davi, ele utiliza a sua fé e destrói e derruba Golias e arranca a sua cabeça, o nome de Davi agora começa a ecoar nos quatro cantos da terra. Davi agora aparece nos jornais, no noticiário, nas manchetes. Agora o nome de Davi vai circular no Facebook. Agora o nome de Davi vai circular nos grupos. Davi passa a ser conhecido publicamente aqui. A história pública de Davi, a história com os homens, começa aqui. Mas e antes disso, Davi já tinha uma história com Deus, que ninguém conhecia, que nem a sua família conhecia. Davi, aproximadamente os seus 17 anos, ele já tinha uma história com Deus. Os homens passam a conhecer Davi aqui, e de repente muita gente vai olhar para Davi e achar, e a julgar, e achar que Davi caiu de paraquedas. Mas Davi já tinha uma história com Deus que ninguém conhecia. Aleluia. Porque tem muita gente que olha para nós, aonde nós chegamos, irmãos, e fazem julgamentos, pré-julgamentos sem nos conhecer. Tem muita gente que despreza a nossa história. Eles olham a tua conquista e eles dizem: chegou agora e já sentou na janela, caiu de paraquedas, mas eles não sabem o preço que você pagou, a história que você tem para chegar aonde você chegou, para estar aonde você está, para conseguir sentar na cadeira onde você chegou, para adquirir o conhecimento que você tem, para adquirir as conquistas que você teve. Muito joelho, muita oração, muito choro, muita lágrima. Amém. Foi muita renúncia. Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai aos 17, aos 16 anos. E muitos jovens que tinham a sua idade estavam passeando no shopping. Muita gente na sua idade, muitos outros jovens na sua idade estavam soltando pipa, estavam jogando bola. Mas Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava cuidando dos negócios do seu pai. Muitos outros jovens estavam jogando bola, estavam no videogame, estavam na lan house. Mas Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Eu ainda acredito em jovens, irmãos, que têm compromisso com Deus. Aleluia, Deus. Eu acredito em pessoas, não importa, irmãos, o tempo que você tem de evangelho, não importa a tua idade, o que importa, o que vai fazer valer é o compromisso que você tem. Enquanto muita gente está se divertindo, enquanto muita gente está fazendo aquilo que der a telha, você está fazendo a vontade do teu Pai. Aleluia. Você está cuidando do rebanho do teu Pai. Você está se preparando para a obra. Tem muita gente indo para a praia, tem muita gente indo para o shopping, tem muita gente se divertindo, indo para a festa, mas você está abrindo mão para poder se dedicar à obra de Deus. Ninguém enxerga isso, ninguém enxergou Davi no campo. E Davi vai dizer: quando Saul, que detinha a coroa, quando Saul, que era o rei, que tinha um cargo, que tinha uma posição, e se acovardou, vai dizer para ele assim: olha, você é inexperiente. Ele vai dizer assim: olha, deixa eu te contar uma historinha. Quando ninguém me enxergava, quando ninguém me via, quando eu estava lá no campo, fedendo a esterco de ovelha, se levantou uma ursa e um leão para destruir, para querer matar as ovelhas do meu pai, e eu destruí, e eu matei esse urso, porque existem algumas batalhas na nossa vida que ninguém vai enxergar. O pai de Davi não enxergou, os irmãos de Davi não enxergaram, mas Deus estava vendo aquilo que ele estava fazendo. Davi coloca a sua vida em risco para salvar o rebanho de seu pai, e ninguém estava vendo isso. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente busca reconhecimento por algumas coisas, mas Deus te vê quando ninguém mais vê, e uma hora isso vai ter peso no mundo espiritual para você. Poxa, mas eu trabalhei tanto, meu patrão não viu, tem problema não, Deus viu, pô. Aleluia. Poxa, mas eu fiz tanto, meu pai não viu, minha mãe não viu, não tem problema não. Olha, a gente às vezes é bobo, irmão, sabe por quê? Porque a gente acredita na influência, irmãos.
às vezes, que a gente exerce ou que algumas pessoas têm sobre nós. E na influência e na posição que aquelas pessoas têm. Poxa, eu sou peixe de fulano. Poxa, eu sou o queridinho do pastor. Poxa, beleza. Sabe quem era o queridinho do rei? Era Saul. Sabe quem era o queridinho? Sabe quem era o queridinho de Samuel? Que era o sacerdote, que era o juiz e que era o profeta? Era Saul. Tanto que Deus vai chegar para ele e vai dizer assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Saul era o queridinho do sacerdote e do profeta, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. E uma obra que prevalece é quem é segundo a vontade de Deus. Não adianta você ser bem aceito pelos homens, porque tem cargo, porque tem uma posição, porque na verdade vai prevalecer aquele que é segundo a vontade e o coração de Deus. Aí Davi atenta, irmãos, para uma coisa que ninguém vai se atentar. Se levanta um gigante, um homem para afrontar Israel. E todo mundo se acovarda, até que não deveria acovardar-se. Porque o rei, ele tinha uma função nobre, ele tinha uma função, um cargo de responsabilidade. Saul já havia combatido e enfrentado outros inimigos, até mais violentos do que Golias, que havia se levantado. Mas por que agora Saul se acovarda diante desse gigante, junto com o povo? Porque o povo pode se acovardar, mas quem é líder tem que dar o exemplo. O rei tinha que ser o primeiro quando se levantava um exército inimigo. E Saul foi reconhecido e escolhido para ser rei por causa da sua valentia. Mas agora, por que ele se acovarda? Fica fácil entender. Se você ler a história, você vai ver que ele desobedece e perdeu o Espírito de Deus. Ou seja, ele não tinha mais comunhão. E quem não tem comunhão, existe alguns gigantes que só amedrontam aquele que não tem mais comunhão com Deus. Fica fácil entender porque Saul agora se acovarda e tem medo do gigante que se levanta, porque ele não tem mais comunhão. E quem não tem comunhão com Deus, irmãos, ele fica com medo de circunstâncias e de situações e de gigantes que se levantam, de que só aquele que tem aliança não se amedronta e não se acovarda. Davi vai dizer: quem é este incircunciso? Quando Davi diz assim: quem é este incircunciso para se levantar contra o exército de Deus? Davi está dizendo assim: quem é esse homem sem aliança? Davi não vai olhar para a estatura. Golias tinha 3 metros e 14 centímetros. Davi não vai olhar para a armadura que ele usava. Davi não vai olhar para a estratégia de guerra. Davi só vai olhar para uma coisa. Davi só vai se preocupar com uma coisa. Davi vai dizer: esse camarada não tem aliança com Deus. Amém. E Davi tinha. E Davi vai mostrar que tinha aliança. E eu encerro aqui. Por quê, irmãos? Você vai ficar fácil entender por que Davi tinha aliança com Deus. Pela forma como ele lutou. Porque quem tem aliança com Deus luta diferente de quem não tem. Golias não tinha aliança. E o que Davi vai dizer? Tu vens a mim com espada e com escudo, mas eu tenho aliança. Aleluia. Eu vou te em nome do Senhor. Amém, Porque quem não tem aliança joga sujo. Quem não tem aliança bate, xinga. Quem não tem aliança pega arma. Quem não tem aliança vai atrás de miliciano. Quem não tem aliança inventa mentira, persegue, maltrata, humilha. Quem não tem aliança chama para fazer na mão. Quem não tem aliança desce no salto, rola a baiana. Mas quem tem aliança vai para o joelho. Quem tem aliança vai para a oração. Quem tem aliança vai para o jejum. Quem tem aliança sobe monte. Quem tem aliança não briga com aquele que não tem. E aí você enxerga que Davi tinha aliança. Quem tem aliança é diferente, briga diferente, age diferente e vence a guerra. E vence a guerra, irmãos. O que vai fazer você vencer a guerra não é a tua estratégia, não é sabedoria, não é conhecimento.
O que vai fazer você vencer a guerra é a tua forma, é a forma como você vai lutar nessa guerra. Lute como quem tem aliança e você com certeza vencerá o gigante. Amém? 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 Amém. Quem tem aliança com Deus aí, levanta. Glória a Deus. Quem tem aliança com Deus, levanta a mão. Quem tem aliança com Deus, levanta a mão. Amém. Ah, mas estão me perseguindo, vou perseguir também, vai perder. Ah, mas inventaram uma mentira de mim, vou inventar duas, vai perder. Aleluia. Ah, colocaram o pé na minha frente, vou colocar o joelho, vai perder. Amém, Deus. Você não pode lutar como quem não tem aliança. Quem se levanta contra você não tem aliança. Mas você que tem aliança tem que agir diferente. Davi teve a oportunidade de matar Saul, que não tinha mais aliança com Deus, que tentou matar. Mas quando ele teve essa oportunidade, ele cortou a orla do vestido de Saul e falou assim: Saul, está aqui, está vendo aqui na minha mão um pedaço do teu vestido. Se eu quisesse, você estava dormindo, eu poderia ter cortado a tua garganta. Poxa, Davi, mas por que você não me matou? Eu tentei te matar várias vezes. Eu não tentei, eu não te matei, porque eu tenho aliança com Deus. E quem tem aliança não precisa matar ninguém para chegar aonde Deus quer colocar. Se Deus te prometeu um trono, se Deus te prometeu uma coroa, se Deus te prometeu um cargo, você não precisa derrubar ninguém, você não precisa humilhar ninguém, você não precisa matar ninguém para chegar, para tomar posse daquilo que Deus tem para você. Basta você ficar na promessa, basta você conservar a tua aliança, porque Deus vai te colocar de forma honrosa, porque foi Ele que te prometeu. Aleluia. Deus não precisa de estratégias humanas. Deus não precisa de circunstância para te colocar aonde Ele te prometeu. Ele que cria circunstâncias, irmãos. Se tiver que tirar, não é você. Se tiver que matar, não é você que vai precisar fazer. Se tiver que cair, não é você que vai precisar derrubar. É Deus que vai fazer. E se você tentar fazer, vai dar ruim para você. É Deus, muito de nós, às é vezes, justo, perdemos a Senhor. batalha. Aleluia. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus ou não? Amém. Missionária Dalva. Deus poderoso.